Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer um dos maiores bancos aqui do Brasil. Vamos falar do Banco do Brasil que a gente já retratou no ano passado aqui, lá no comecinho de 2021, a gente retratou. Hoje vamos trazer novamente aqui a análise para saber como que está a situação do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil foi uma sugestão de um inscrito nosso, do David Clemente. Ô David, um prazer ter você conosco, um prazer poder fazer a análise aí, espero atender às suas expectativas e espero atender a expectativa de todo mundo aqui, trazendo um pouquinho da história para que todo mundo saiba da onde, como que surgiu o Banco do Brasil, mas principalmente saber como que está a situação econômica e financeira do Banco do Brasil. E você também pode participar aqui do canal enviando aí a sua sugestão aqui, ó, nesse link aqui, canal Silas Degrafe, e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E o Banco do Brasil, então vamos contar novamente a história aqui, recontar a história do Banco do Brasil para você saber, né, da onde que surgiu, como que tudo isso aí aconteceu para chegar até o presente momento. Mas o Banco do Brasil, ele começa toda a sua trajetória no ano de 1808, através de Dom João VI, que acabou criando lá na época o primeiro Banco do Brasil. Porém, esse primeiro Banco do Brasil não teve vida longa. Em 1829 ele acabou sendo liquidado, acabou sendo desfeito, até porque era um banco que praticamente trabalhava sem o lastro. O que é o lastro? São as garantias que o banco tem, e aí, como na época a gente tinha lá a família real que acabava usando o Banco do Brasil, uma extensão também do seu bolso, né? E aí o banco acabou ficando sem lastro e acabou sendo desfeito em 1829. Já no ano de 1851 foi recriado um Banco do Brasil, só que daí através de Irineu Evangelista de Souza, que é o Visconde de Mauá, que acabou criando o novo Banco do Brasil. E aí, já no ano de 1853, acabou se fundindo com outro banco, que era o Banco Comercial do Rio de Janeiro, por iniciativa do Visconde de Itaboraí. E aí, então, começa esse segundo Banco do Brasil a ter uma vida, né? Lá nos anos de 1850, aproximadamente. Porém, no ano de 1893, esse banco acabou se fundindo com outro banco, que era o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, e aí passou a usar o nome de Banco da República do Brasil. Porém, no ano de 1905, mais uma crise de insolvência acabou afetando o Banco da República do Brasil, e o Tesouro Nacional, na época lá, acabou fazendo uma intervenção. E desde esse momento, então, o banco ele passou a ter um controle direto da União. Então, o governo federal acabou tendo a intervenção, né, fez a intervenção e passou a controlar esse novo banco ali. Tá? E durante muitos anos, então, ele acabou funcionando, né, não só como um banco, mas também como um regulador de mercado, já que agora tem ali uma intervenção do Tesouro Nacional, então passou a ter o controle feito pelo governo federal, e aí o banco, além de ser um banco comercial, ele passou a ser também um banco regulador de todo o sistema financeiro aqui no Brasil. No ano de 1936, também passou a operar com crédito agrícola, até porque havia uma necessidade ali de financiamento para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, então passou a trabalhar como um fomento, né, do setor agrícola no Brasil. No ano de 1942, ainda atuava ali como regulador de mercado e também como banco comercial, só que daí o governo cria, na época, a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e Crédito, que é uma espécie de banco central, que daí passou a fazer toda a parte de regulação do mercado, e o Banco do Brasil acabou se destinando apenas a ser um banco comercial, apesar de ter o governo ali federal como o seu controlador e ditando como que o Banco do Brasil deveria operar. Já no ano de 1960, aí muda a sua sede, que era no Rio de Janeiro, muda para Brasília. E aí o Banco do Brasil passou a ter a sua sede em Brasília. Em 1971, já contava com praticamente 1.000 agências espalhadas
por todo o Brasil. E desde então, o Banco do Brasil vem crescendo, espalhando agências por todo o Brasil e também com atuação fora do Brasil, tanto é que está presente em mais de 15 países. Hoje temos aqui no Brasil 5.400 agências do Banco do Brasil e conta o banco com mais de 109 mil colaboradores. E também, durante todos esses últimos anos, o Banco do Brasil diversificou as suas operações, indo também para a área de seguros, para a área de previdência, para a área de capitalização e de investimentos. Mas para que a gente possa saber como que está a situação do Banco do Brasil hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e vamos ver através dos números como que está o Banco do Brasil. Então, vamos aos números. Bem, então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco do Brasil S.A. referentes a 2019, 2020 e 2021 e vamos ver através de uma série histórica aqui com 3 exercícios como que vem sendo o desempenho do banco ao longo desse período. Agora, quando a gente vai falar do banco aqui, até os números aqui são gigantescos, né? Então, começando aqui pelo ano de 2019, quando o banco retratou aqui dentro das suas demonstrações contábeis, um ativo total, quer dizer, tudo que tem dentro do banco, 1 trilhão 452 bilhões de reais é tudo que tem dentro do banco. Então imagina só todo o patrimônio do banco, 1 trilhão 452 bilhões de reais. E naturalmente que para um banco assim que é natural dentro desse tipo de atividade, que grande parte desse valor, ou a maior parte desse valor, vai estar justamente aqui no capital de giro, no ativo circulante, com 1 trilhão 417 bilhões de reais, o que representava 97,6% de tudo que o banco tinha. E aí ele fecha aqui com caixa equivalente, o dinheiro do banco, 71 bilhões de reais, e tem aqui os chamados ativos financeiros de 1 trilhão 260 bilhões de reais. O que são esses ativos financeiros? São todos os recursos que entraram no caixa do banco e que o banco vai pegar e girar todo esse dinheiro através de empréstimos e financiamentos, enfim, toda a atividade natural de uma empresa desse setor aqui. Já para o ano de 2020, aumenta aqui para 1 trilhão 693 bilhões de reais e o capital de giro vai para 1 trilhão 658 bilhões com 97,9%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa no banco, 176 bilhões, e aumenta aqui também os chamados ativos financeiros com 1 trilhão 392 bilhões de reais. Para 2021, aumenta, mas ainda vai para 1 trilhão 899 bilhões de reais e o capital de giro 1 trilhão 859 bilhões de reais, 97,9%. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, 54 bilhões, e aumenta ainda mais aqui os ativos financeiros, o dinheiro do banco que está circulando aí dentro do mercado, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Agora, olhando aqui toda a parte de endividamento, como é natural também nesse tipo de atividade, nós vamos ter aqui praticamente todo ele registrado dentro do balanço da empresa como se fosse curto prazo. Então, uma dívida total de 1 trilhão 342 bilhões de reais, o que corresponde a 92,4% de tudo que o banco tem. Agora, há que se destacar que desse endividamento total, a maior parte aqui são os chamados passivos financeiros. O que é o passivo financeiro? Você, como correntista de um banco, quando você abre uma conta no banco e deposita um determinado valor, esse valor que você depositou no banco, o banco tem que registrar como se fosse uma dívida que ele tem com o seu correntista. Quando você aplica um dinheiro no banco, o banco registra esse valor como uma dívida que ele tem com quem aplicou o dinheiro, na verdade, é uma dívida. Tanto é que se a pessoa que tem conta no Banco do Brasil quiser sacar o dinheiro da sua conta, o banco tem a obrigação de devolver. Então, é registrado aqui como um passivo financeiro. Então, esse passivo financeiro de 1 trilhão 273 bilhões são os recursos que as pessoas depositam e investem no banco. E o que o banco faz com esse dinheiro? Esse dinheiro, ele entra aqui no caixa do banco, e aí o banco, o que ele tem que fazer? Aplicar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas. Então, ele pega de um correntista para emprestar para outro correntista. Então, esse valor do endividamento, ele acaba vindo aqui para os ativos financeiros. Já no ano de 2020, aí a dívida total pula para 1 trilhão 555 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão 503 bilhões são passivos financeiros que vêm parar aonde? Nos ativos financeiros. E aí no ano de 2021, aí a dívida aumenta mais um pouco para 1 trilhão 753 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão 681 são os passivos financeiros que vêm para onde?
para os ativos financeiros. Então é natural nesse tipo de atividade que tenhamos aqui um endividamento extremamente alto, 92,4, 92,5, 92,3, mas é natural desse tipo de atividade. Por quê? O banco ele continua captando mais clientes, chamando mais clientes para dentro das suas agências ou das suas plataformas, para que com esses recursos o banco possa emprestar e aí gerar a chamada receita de intermediação financeira. Então está aqui como que está também o endividamento do banco, então não se assustem com esse volume de endividamento que é natural desse tipo de atividade. E aí, como eu falei para vocês, o banco ele tem que fazer o quê? Gerar receita da intermediação financeira, que é a venda dos seus serviços. 123 bilhões em 2019, 98 bilhões em 2020, que foi o ano da pandemia, né? E 125 bilhões agora em 2021 é o faturamento que o banco teve. E desse faturamento sobra o lucro líquido do exercício. 18 bilhões em 2019, cai agora em 2020 para 13 bilhões e agora para 2021 já se recupera, o banco fecha aqui com 19 bilhões de reais de lucro. Vale destacar esse númerozinho que aparece aqui, 15,3, 13,5, 15,7, que é a margem líquida que o banco opera. Então, de todo o dinheiro que ele empresta para os correntistas, tirando o custo da despesa da intermediação financeira, tirando as despesas de funcionamento do banco, o que sobra para o banco é o seu lucro líquido e que nos dá aqui a margem líquida de 15,3%. Então, de toda a movimentação que o banco faz, ele ganhava em 2019 15,3% limpo, em 2020 a margem cai para 13,5%, e agora a margem recupera para 15,7%. Está aí os ganhos gerados pelo Banco do Brasil. Então está aí os números, falando tudo aqui em trilhões, apenas na DRE, que voltamos a falar nos bilhões de reais. Aproveitando que estamos falando aqui do banco, trago para vocês também os outros indicadores, mais relacionados às ações do banco. Quanto que vale uma ação do Banco do Brasil? R$ 46,84, que é o valor patrimonial. O que é esse valor patrimonial? Você pegar tudo que o banco tem, pagar tudo aquilo que ele deve, o que sobra, que é o patrimônio líquido, se distribuir para todos os acionistas, caberá para cada ação R$ 46,84. Porém, uma ação do Banco do Brasil hoje, ela está sendo comercializada a R$ 35,17. Então, se você for comprar uma ação do Banco do Brasil hoje, na ação ordinária, que é o BBSA3, você vai pagar R$ 35,17. Portanto, ele vai nos dar um PVP, que é o preço por valor patrimonial, de 0,75. Isso quer dizer, algo que vale 1 é vendido por 0,75. Então, há um deságio na venda das ações do Banco do Brasil de 25%. No ano de 2021, o Banco do Brasil fechou com lucro por ação de R$ 6,83, o que nos dá um percentual de 19,42% de rentabilidade. Isso quer dizer, se você comprar as ações do Banco do Brasil hoje, pagando R$ 35,17, que é o seu valor de mercado, e o banco continuar mantendo os lucros nesse patamar em que está apresentando, você vai ter um ganho de 19,42%. No ano de 2021, o Banco do Brasil distribuiu R$ 2,23 de lucro através de dividendos, que foi para o bolso do acionista, da acionista, e o Banco do Brasil fechou também com PL, preço barra lucro, de 5,15. Quer dizer, ao comprar as ações do Banco do Brasil, você vai levar 5,15 anos, um pouquinho mais de 5 anos, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Já que estamos falando das ações, trago também para vocês o comportamento do preço das ações do Banco do Brasil ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá no ano de 2017, quando as ações do Banco do Brasil estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 31,40. Depois de uma leve subida ali logo no comecinho de 2017, as ações elas apresentam uma queda, passam a trabalhar na faixa de R$ 25,40, sobe novamente para R$ 37,00, tem mais uma pequena queda, sobe novamente para R$ 42,00, tem daí uma queda mais significativa, volta para os 25, e a partir de 2018, ali no final de 2018, é quando o banco vive o seu melhor momento, em termos de valorização de suas ações, que apresenta aquela elevação ali, onde chega a atingir um patamar de 54, praticamente R$55 uma ação. E aí ela fica ali sofrendo ali algumas oscilações, mas tentando sempre se manter na faixa acima de R$50. Aí até que chega no começo de 2020, o que nós tivemos?
pandemia. E aí, com a pandemia, aquela queda significativa que você está vendo ali, onde a ação despenca lá dos seus R$ 50 e ela volta ali para a faixa dos R$ 25. Aí tenta ali uma elevação, vai para a faixa dos R$ 33, com algumas oscilações para cima e para baixo, chega até R$ 39, mas porém, chegando em 2021, o banco ele começa a trabalhar no patamar ali de R$ 31 e vai nessa sequência ali praticamente durante todo o ano de 2021 e agora em 2022 ensaia ali uma leve valorização das suas ações, chegando agora a valer na faixa de R$ 35,17, que é quanto ela estava sendo cotada no último dia 14 de abril, quando da gravação desse vídeo. Então tá aí, você está vendo através desse gráfico quais os momentos que as ações do Banco do Brasil estavam valendo mais e quais os momentos em que a ação do Banco do Brasil estava valendo menos e, portanto, você vê ali um comportamento do valor das ações do banco ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, e nessa empresa aí, pô, você viu que a gente teve que ficar falando aqui de trilhões, né, porque é devido à grandeza do Banco do Brasil, a grandeza dos números que o Banco do Brasil ostenta dentro das suas demonstrações contábeis, né. E aí, naturalmente, que a gente tem que saber na hora de fazer investimento, nós vamos ter diversas opções. Então, quando você pega a Bolsa Brasileira aqui, você vai ver a quantidade enorme de opções de investimentos que nós temos. Mas, naturalmente, que para fazer um investimento, nós temos que saber escolher em quem nós vamos investir, em qual empresa, qual banco, enfim, qual atividade que nós vamos investir, e aí, naturalmente, saber como que está o desempenho, né, dessas empresas ao longo aí dos últimos anos, até porque, de acordo com o que vem ocorrendo no passado, ele nos mostra uma tendência do que possa acontecer também no futuro. Então é importante a gente ver da onde que a empresa vem, para onde que essa empresa vai, que isso nos dá mais segurança na hora de fazer investimento. E aí você vai escolher, vai colocar dentro do seu radar aquelas empresas ou aquele banco, enfim, qualquer a opção de investimento que lhe é apresentado, para que você possa fazer a escolha com segurança, com consciência e aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio. Mas o fundamental o que é? É ter essa noção da necessidade de construção de um patrimônio e juntando dinheiro aos pouquinhos e construindo o patrimônio aos pouquinhos para lá na frente você poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez mais tranquila. É isso que é o fundamento de um investimento, é você ter lá na frente uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez mais digna. E é isso que a gente deseja para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.